elaboração de treinamento para a equipe. Como é que faz isso de uma forma eficiente? Qual é a experiência que vocês têm em relação a treinar a equipe e fazer novos profissionais repetirem, de repente, uma tarefa que já existe, né? A McDonaldização da empresa. Cara, é engraçado isso, né? Até acho que sim, acho que é um dos pilares fundamentais aí, né? Tá só para complementar ali junto que o cara tava falando, cara, da questão de... Eu lembro que quando eu fui ler o Hipercrescimento lá, que é um dos livros que a área de venda o pessoal sempre lê e tal, né? Acho que foi início de 2019 e tal, eu tomei um socão na boca do estômago, que lá no início já começa dizendo assim, cara, se tu cresceu basicamente por indicação, se tu só tem um canal, se basicamente tu só consegue fazer o upgrade nos teus serviços ali, enfim, cara, tu ainda não tá no momento de crescer, sabe? Então, só para complementar ali, tipo, às vezes a gente tem uma falsa impressão que, cara, a gente vai dobrar time e vai dobrar crescimento. Isso é falso, meu, tipo, sabe? Tem todo um período de rampagem, né? Que aí vai entrar muito na questão do time. Então, tem que ter muito esse cuidado, né? Nessa questão, quando a gente começa a falar sobre, tipo, basicamente, tipo, aumenta o time, treinamento e vai vir. Uma das coisas que a gente aprendeu muito, assim, meu, para quem quer escalar a parte de serviço, que pra gente funcionou muito, tu tem que ter pelo menos de 2 a 3 canais muito bem estabelecidos de onde vem, né? E aí pode ser pro SaaS, mas eu tenho experiência aqui dos caras que tem como serviço mesmo, até o Rodrigo da Parceria Solar, cara, eles, por exemplo, cresceram pra caralho como parceiros, assim, tipo, então, pegavam alguns locais de cidade, tipo, a gente tá limitado em Santa Maria, tem questão física, fizeram um canal de parceiros absurdo, além do outro canal de indicação que eles já vendiam, sabe? Então, um dos pontos é muito importante isso, assim, sabe? Esse multicanal ali, se tu depender sempre de um canal, cara, dificilmente tu vai conseguir escalar, sabe? Então, tu vai construindo outras coisas. E, cara, de time, assim, Pedro, essa parte do treinamento, assim, cara, eu acho que hoje, assim, é o que a gente mais leva como um mantra aqui na empresa, sabe, meu? É mais do que vender, mais do que qualquer outra coisa, assim, a gente tem um alinhamento muito forte nisso. Tem clientes, cara, assim, a gente se focou muito num nicho no início e a gente entendeu muito bem esse perfil de cliente ideal que a gente tem e a gente conversa muito com o pessoal, cara, não é venda por vender, sabe? A gente já fez, quando a gente fala em escala, tem muito ligado à venda, mas essa parte do time, de treinamento, de ter muito, cara, bem delimitado qual que é o teu cliente principal, porque senão lá na frente ele vai dar o churn, né? Então a gente prefere, às vezes, não vender para um cara, eu falo, cara, nosso software não é para ti, sabe? Não com essas palavras, mas tipo, eu não vou te vender, enfim, então, muito do que a gente fez, assim, acho que a gestão deve estar com 4 anos, então foi muito do início aquele negócio de sombra, né, tu tem alguns colaboradores mais antigos que sabem bem, vão passando para o outro e tal, e aí depois, cara, foi padronização mesmo, assim, tipo, acho que tu tem que ter um pouco aqueles 20% ali do teu time, do teu colaborador, que é um pouco da essência dele também, dele poder, sabe, sair um pouquinho, às vezes isso é diferente no mercado tão parecido, mas 80% é padrão, né, cara? Então, os playbooks, cara, como é que eu faço tal coisa? As perguntas que tem que ser feitas, porque qualquer cara que for atender alguém lá depois, meu, tu mantém a mesma excelência, né? É o Gabriel no suporte, ou é o Pedro, enfim, a pessoa que for pegar, meu, a gente tem um padrão a ser seguido. Sempre tem aquela coisinha de alguém que é um pouco mais desinibido, manda um emoji, brinca um pouquinho, fala um pouco mais exibido no telefone, mas a essência é a mesma, né? Então, é fundamental no processo de escala, meu, tu tem que ter pelo menos aqueles 80-20 ali, 80% do processo ele é parecido. 20% tu deixa aí pro carisma aí, pra simpatia dos teus colaboradores. E assim, ó, eu acho que cada serviço tem a sua peculiaridade, né, de como treinar. Acho que não existe uma forma muito, não é bolo, né, é complexo, porém tem coisas que tem que cuidar. Se você contrata o cara que já vem de algum lugar, se ele já fazia esse serviço em algum lugar, você precisa alinhar ele para que ele faça do jeito que vocês fazem, do jeito que a empresa, né, do jeito que olha, esse serviço aqui dentro a gente faz de tal forma, essa é a nossa cultura, esses são os nossos valores, a gente tem o cliente, é melhor que ele tenha sucesso do que a gente então receba dinheiro. Então primeiro a gente vai entregar uma solução e depois, se der certo, ele vai nos pagar. E outra coisa é, se ele nunca trabalhou com isso, que você consiga entregar o básico, né? Ou pelo menos a primeira parte do ramp-up, onde ele vai conseguir pelo menos fazer o primeiro atendimento, o início de tudo. E esse cara, nessa parte é mais fácil. Como ele não tem vícios de uma empresa anterior, então ele já começa, digamos que, caminhar no trilho já no teu formato. Você vai moldando ele, é uma tela em branco. Outro ponto da questão do treinamento,
que é um momento, então se encaixa em qualquer, é o cara que já está há muito tempo ali, ele é um bom prestador de serviço, você passou toda a técnica, ele aprendeu, ele pegou qual que é a tua cultura, porém chega num momento em que ele se sente, cara, eu tô voando. Só que daí ele vai cada vez aprimorando a técnica, ele vai ficando melhor e ele vai voar cada vez mais alto até que ele decide, cara, eu sou tão bom, já tô voando, eu não preciso mais da técnica. Daí ele larga a asa e aí começa a despencar porque ele tá perdendo o processo. E aí esse é outro momento que o treinamento entra, né, para fazer, pera um pouquinho, cara, você tá deixando de fazer aquilo que te fez crescer, você largou tuas asas, bota ela de novo aí e volta a voar. Então é um novo momento, né? Quando bota no piloto automático é quando geralmente dá um acidente, né? Exato. Tá muito confiante, lascou. Ele para de tomar cuidado nos detalhes, né? Então acaba perdendo, às vezes, aquele... Ou tá tão acostumado a vender, que é quase algo tão mecânico já, que ele para de personalizar, às vezes, o carinho, né? Aquela atençãozinha especial para detalhes que o cliente está falando, para de perder um pouco do que o cliente passou entre linhas ali. Então acho que isso é um tempero que torna especial, torna exclusivo cada atendimento, né? Porque às vezes eu tenho uma solução que ela é muito padrão, que eu não consigo personalizar, porém a experiência de compra, como eu trato, como eu atendo o meu cliente, eu direciono e ela fica muito mais personalizada do que um produto, às vezes, com o nome do cliente, entende? Então eu consigo fazer personalização, e eu acho que isso é algo que o treinamento, eu acho que é isso que a equipe consegue entregar, né, na questão de serviço. Cara, é 100% assim, meu, tipo, pra mim, hoje eu vejo um dos pilares da escala do negócio de serviço, tem muito a ver com a entrega, de fato, que o teu vendedor passou lá, vai ser entregue ali, né, então, e que já começa desde a venda o processo. Claro que, por exemplo, assim, sei lá, tem uma galera aí mais nova que tá começando a empreender, aí tem vários, o público é bastante heterogêneo, né, então leva um pouco que alguém tá nos escutando, pô, Felipe, preciso, então desde o primeiro momento já ter todo um playbookzinho com as perguntas. Cara, no início tu precisa vender, sabe? Lá no início de gestor, tenho certeza também, cara, a gente precisava colocar cliente para dentro. Então existia um momento em que se colocava gente que não estava muito bem alinhado, a famosa venda torta, porque a gente precisava passar por isso para entender qual seria o nosso playbook depois, sabe? Qual que é o nosso o perfil ideal, né? Então, no início, cara, trazer tipos diferentes de clientes para depois que eles já estão aqui dentro, tu ver quais que tu realmente consegue ajudar e quais que não, né? Porque antes de tu fazer esse teste, tu não sabe, tu simplesmente não tem como descobrir. Exatamente, então tu passa por esse momento, cara, no negócio que é escalar no início, que é crescer, né? Que crescer e escala são diferentes, a gente tava falando aí, mas, cara, vender no início, depois tu vai entendendo, é entrega, meu. Se depois tu começou a vender e esse cara não volta mais, ou começou a cancelar, enfim, e aí tem muito a ver com padronização, cara. E aí essa questão do processo, cara, de ter isso redondinho, assim, que não sou eu o cara que faz dentro da empresa, é o Marcelo, e, graças a Deus, porque, cara, isso, cara, te dá muita liberdade, sabe? Tu ter essa disciplina, esse processo certinho, porque hoje em dia, cara, vem uma reclamação, alguma coisa que eu tenha que me envolver com alguém, cara, eu tenho 100% de certeza, assim, às vezes dá uma coisinha, mas, cara, que o meu vendedor, ele falou tudo certinho, ele tá com o e-mail, ele tá com a ligação gravada, ele tá com todo o negocinho certinho, cara, não vai dar problema. Cara, já aconteceu assim, algumas vezes, né, são poucas, porque a gente deixa muito bem alinhado, porque a gente prefere não vender do que fazer um bagulho desalinhado, assim, falando mais pela área de vendas, né, onde eu controlo ali, que eu vou depois e vejo lá o áudio da ligação, esse tipo de coisa, e converso com o cliente, cara, ó, então, aconteceu, a gente tem processo aqui dentro da empresa, a gente grava as ligações e tal, e tá aqui que a gente conversou sobre isso, foi te avisado, tem o e-mail onde tem lá o seu aceite e tal. Ah, pois é, eu não vi. Cara, é libertador isso, sabe, meu? Tu conseguir ter essa entrega, essa padronização, essa excelência ali, e claro, né, meu, tu vai sempre aos pouquinhos se retreinando de novo, enfim, esse negócio que o Ricardo falou é muito real. Às vezes tu traz o melhor vendedor do mundo ali, mas o cara fazer outra coisa, meu, e tirar vício é mais difícil do que ensinar o processo, sabe? Mas também se o cara consegue, se o cara tem a habilidade de reaprender, assim, o cara voa, né, meu? Então tem os dois lados. Perfeito. Hoje, quando eu penso, na verdade, em uma empresa de prestação de serviço, tá? Pequena, onde o proprietário acaba fazendo muitas das coisas, e ele quer escalar, eu penso no seguinte: primeira coisa, tem que estar controlando o financeiro, tem que estar com tudo isso alinhado e registrado dentro da empresa, né? Como tu falou do registro das ligações,
Eu acho que é muito importante ter a maior quantidade de documentação e registro que tu consegue. E principalmente, para mim, o mais vital acaba sendo o financeiro, tá? Depois disso estar pronto, o que eu penso é o seguinte, uma empresa pequena que não tem um RH, o dono ou um dos sócios, ele tem que ser muito especialista em saber buscar as pessoas certas para esse negócio, treinar e manter a equipe. E ser humano. Exatamente. Ser humano é importante. Porque vai fazer parte do dia a dia. Se tu desleixar nisso, se tu deixar a tua equipe de qualquer jeito, se tu não souber contratar as pessoas certas, se tu não souber ensinar essas pessoas a fazerem o processo certo, olha, vai vender iPhone, né? Vai depender do produto. Porque para serviço não acho que seja, sabe? Eu não acho que tu vai conseguir realmente escalar muito, não acho que tu vai conseguir ir muito para frente. Por mais sentido que faça o teu negócio, mercadologicamente, esse mercado, como a gente já falou antes também, ele vai ficando mais concorrido e tu vai ter que se tornar bom nisso, ou senão tu vai cair fora.